Olá Brasil, sou eu mesma, Lu Marinatti. Estamos novamente com Vida Nova com você e pra você. Tudo bem, doutora Vera? Tudo bem, Lu. Primeiramente, seja muito bem-vinda aqui ao Vida Nova. Agradeço muitíssimo essa oportunidade. Nós que agradecemos. No dia 24 de março é o Dia Mundial da Tuberculose. Quais os ganhos e percas, doutora Vera? Bom, então, não é um dia que a gente pode comemorar, né? Na verdade, é um dia de mobilização, onde todos têm que estar envolvidos, ainda mais agora que o mundo está falando em eliminação da doença. Então, o dia 24 de março tem que ser um dia onde a gente informa a sociedade dos problemas em torno dessa doença. Quais os sinais e sintomas da tuberculose? Então, quando a gente falar da tuberculose pulmonar, o principal sintoma é a tosse, acompanhado de febre, emagrecimento, suor noturno, são os principais sintomas da doença, sendo que a tosse é o principal sintoma da tuberculose pulmonar. Então, isso eu falei da doença, né? Agora, a tuberculose latente quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa se infectou, ou seja, o bacilo penetrou no organismo, se multiplicou e lá permaneceu sem causar a doença, que é o que ocorre na maioria das vezes. Então, a tuberculose latente significa que a pessoa tem o bacilo no seu organismo, porém não transmite e não vai ter a doença ativa desde que não tenha os fatores predisponentes para tal. Correto. As pessoas em tratamento, elas têm restrições? Mobilização, onde todos têm que estar envolvidos, ainda mais agora que o mundo está falando em eliminação da doença. Então, o dia 24 de março tem que ser um dia onde a gente informa a sociedade dos problemas em torno dessa doença. A gente recomenda que o tratamento seja supervisionado, seja observado pelo profissional de saúde. O que quer dizer isso? O profissional de saúde ou vai na casa do paciente, ou o paciente vai ao serviço de saúde todos os dias para que seja observada a sua tomada, com exceção dos finais de semana. Essa tomada supervisionada é que garante a regularidade, porque como eu falei, se no melhor cenário esse tratamento dura 6 meses, tomar remédio todos os dias sem interromper, principalmente porque os sintomas desaparecem, é um grande desafio. Mas como eu estava falando de desafio, qual que seriam os maiores desafios para que as pessoas tomem o medicamento, apesar de ser supervisionado? Em geral, são pessoas que usam drogas, seja ela álcool, seja ela crack, seja ela coca, a droga que for, né? As enfermeiras costumam dizer que elas preferem 10 doentes que ingerem álcool, que são alcoolistas, do que um paciente que toma crack, porque a adesão dele é muito mais complicada. Ele não é achado no domicílio para ter a tomada supervisionada, ele tem muitas dificuldades. Então, em alguns casos, a gente recomenda que o doente fique internado para a sua própria salvaguarda, para que ele não interrompa o tratamento, para que ele não continue a transmitir a doença e para que ele possa se curar, que é o melhor cenário, desde que se garanta a tomada diária. A doutora Vera é incrível, a gente está tudo na ponta da língua, não é à toa que ela é a coordenadora, né, gente? Quais os tipos de tuberculose e tem cura? Pode acometer qualquer órgão do organismo. A forma mais frequente é a que ataca os pulmões, que é a transmissível, né? E ela é absolutamente curável, né? Desde que o doente faça tratamento regular. Porque no melhor cenário, o tratamento dura 6 meses. E tomar remédio todo dia é um desafio para as pessoas. Doutora Vera, quem tem HIV, ele está mais vulnerável à tuberculose? Sem dúvida, essa pergunta é bem importante. Porque, na verdade, hoje, o maior risco conhecido de adoecer de tuberculose é ser portador de HIV. Porque é justamente a imunidade celular que está comprometida no HIV que media a proteção contra a tuberculose. Certo. Por isso que hoje o maior fator de risco para adoecer de tuberculose é ser portador de HIV. As pessoas que têm contato com o doente, ele tem o risco de adoecer? O que é mais frequente acontecer? Algumas pessoas vão se infectar, algumas pessoas vão adoecer. O que é mais provável? Adoecer ou não adoecer? O
mais provável é não adoecer. Se a pessoa tiver com a sua imunidade em ordem, se ela estiver bem de saúde, ela não vai adoecer. Tanto que, entre as pessoas que estão infectadas, ou seja, tem o bacilo no seu organismo, apenas 10% podem adoecer. Seja no momento que tiveram contato, nos primeiros 2 anos após o contato, ou ao longo da vida, né? No caso do HIV, isso já não acontece. A chance de adoecer é cerca de 10% ao ano se ele entrar em contato com um doente de tuberculose pulmonar. Doutora Vera, é sabido que os profissionais que atuam na área da saúde, eles não oferecem o teste PPD. O que a senhora tem a dizer sobre isso? Ah, que boa pergunta também. O que é o PPD? Na verdade, o PPD é um teste que mede se a pessoa teve ou não contato com o bacilo, ou, como eu falei, está infectado pelo bacilo. É só isso que ele diz. Ele não faz diagnóstico de doença. Ele só diz se aquela pessoa conhece, se o organismo daquela pessoa conhece o bacilo ou não. É fundamental que as pessoas vivendo e convivendo com HIV/AIDS realizem esse teste, porque se eles estiverem infectados, ou se eles tiverem uma resposta ao PPD positiva, pode ser realizado o tratamento da tuberculose latente e isso reduz em muito o adoecimento por tuberculose. Então essa medida é muito importante para reduzir o adoecimento por tuberculose entre pessoas vivendo e convivendo com HIV. E no Brasil, quantas pessoas morrem por ano com TB, tuberculose? Então, cerca de 5.000 pessoas morrem por ano com tuberculose, excluindo aqueles que têm HIV. Então, na verdade, quando a gente fala que 5.000 morrem com tuberculose, a tuberculose é causa básica de morte, né? No estado de São Paulo, são perto de 900 casos que morrem por ano, e se a gente incluir nessa estatística os casos que morrem com tuberculose e HIV, isso dobra 1.500 pessoas, né? E por que morre por tuberculose se a gente colocou que a tuberculose é uma doença que tem cura? Na verdade, morre porque não fez o diagnóstico a tempo, morre porque não tomou com regularidade os medicamentos, ou seja, porque não teve acesso ao serviço de saúde. Esses são os vários motivos de óbito por essa doença que é perfeitamente curável. Correto, é um número alarmante, né? Quais os momentos críticos do doente e como agir? Em geral, há algumas complicações do tratamento que eu falei, que cerca de 1% só dos casos que tem algumas complicações. Isso requer internação em hospital geral para suspender o medicamento e curar aquele evento adverso. A outra situação é da baixa adesão. Essa é a principal situação. O que eu estou chamando de baixa adesão? É o doente que não toma os medicamentos com regularidade, não toma os medicamentos todos os dias. Isso o que pode causar? Se você toma uma semana, não toma outro, toma um dia, não toma 5, o que você vai causar? Você vai causar resistência aos medicamentos. Certo. O bacilo fica resistente aos medicamentos. Então, esse tratamento que durava 6 meses, naquele cenário que eu te falei, num bom cenário, passa então a durar 18 a 24 meses. É o que a gente chama de tuberculose multiresistente. E aí, a cura vai ser muito mais complicada, muito mais difícil. Então, o que a gente pode fazer para evitar isso? É que eu falei. A gente pode oferecer internação, a gente tem 2 hospitais que podem internar esses doentes por causa do que a gente chama de social. A gente tem comunidades terapêuticas que, desde que o paciente não esteja com a doença transmitindo, ele pode frequentar essas comunidades e aí reduzir o risco de não tomar o medicamento. Então, várias medidas têm que ser tomadas para garantir que ele tome até o final, faça o tratamento até o final e se cure. Maravilha. Para eliminar a tuberculose, o que a senhora, doutora, sugere? Bem, esse é um grande desafio, né? O que é eliminar a tuberculose? Na verdade, é reduzir os coeficientes de incidência. Só para vocês terem uma ideia de número, hoje no estado de São Paulo a gente tem um coeficiente de incidência de 38 casos
para cada 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde propõe que a gente reduza isso até 2035 para 10 casos por 100 mil habitantes. Então, é muito difícil isso acontecer. Eu vejo como mais promissor, na verdade, o surgimento de uma nova vacina, né, que não como essa que a gente usa, embora essa seja boa, que consiga, na verdade, evitar a infecção e o adoecimento de todas as formas da tuberculose. É para isso que a gente vai torcer. Maravilha, gente. Foi um prazer imenso ter a doutora Vera Galesi aqui conosco. Ela é coordenadora do Programa Estadual de Controle da Tuberculose. Doutora Vera, no final eu acabo assim. E não esquecendo que o Vida Nova é pra você e com você. Beijo, Brasil!